Glória a Deus, boa noite, igreja. Paz do Senhor. Alguém pode trazer um copo de água para mim, por favor? Eu gostaria que você abrisse... Não, vamos fazer uma oração. Primeiro. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar a minha vida diante do teu altar. E te peço em nome de Jesus que simplesmente eu seja um vaso, um instrumento na mão do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que toda palavra que sair da minha boca venha diante do teu trono. Que assim como o Senhor tocou na boca de Isaías, que o Senhor possa tocar na minha boca. E somente, Senhor, venha sair palavras vindas direto do teu trono. Eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor leve a mente cativa da igreja a ti, Senhor. Em nome de Jesus, que os ouvidos da tua igreja estejam atentos a ouvir a tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor blinde o coração da tua igreja. Pai, em nome de Jesus, que a palavra que sair desse altar venha, Senhor, cair numa terra fértil, uma terra que vai produzir a 30, 60 e a 100 por um. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor repreenda agora todo espírito roubador de palavra, em nome de Jesus. E eu profetizo e declaro que o Senhor não despedirá a sua igreja de mãos vazias, e todos sairão daqui cheios do poder, da tua unção e da resposta que veio buscar nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Deixa eu achar aqui, peraí. Minha Bíblia é nova, eu estou meio perdida. Estou me acostumando com ela. Vamos lá. Apocalipse 2. Todos acharam? Nós iremos ler o versículo 4. Amém? Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Só até aqui. Essa palavra falou muito comigo. E antes dela falar com a igreja, ela fala com a gente, né? E o tema desta noite é: você precisa restaurar o teu altar e voltar ao primeiro amor. Amém? O conselho que Deus está te dando hoje, nesta noite, é que você volte ao primeiro amor. Porque um dia, quando eu e você aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós dissemos para Deus: eis-me aqui. E com certeza você deve ter dito para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, muda a história da minha vida, eu quero ser transformado. Ou aqueles que têm um chamado, orou, clamou e falou: Senhor, derrama da tua unção sobre a minha vida. Sabe que o óleo da tua unção que foi derramado sobre a sua vida, ela é irrevogável. E mais, você tem um chamado. Muitos, como a pastora disse hoje, alguns têm o dom aí de ser levitas, outro ministro da palavra, outros evangelistas. E talvez no longo da sua caminhada aí você parou. E Jesus está falando para você: aonde foi que você caiu? Arrependa-se. Volta. E durante essa pandemia, ela trouxe para muitas pessoas o espírito de apostasia. E muitos se esfriaram na fé. Muitos não voltaram para a igreja, ou aqueles que voltaram estão mornos na fé. Estão frios. Não exercem mais o seu chamado do jeito que deveria. Não ora mais como deveria orar. Então você precisa ver
aonde você caiu. E precisa restaurar o seu altar, porque Deus quer te usar, Ele tem pressa, Jesus está voltando. E aí, se Jesus voltasse hoje, como está o teu altar diante do Senhor? E aí, muitas vezes, quando a gente para no meio do caminho, Deus me deu, durante o louvor ali, Deus me fez lembrar de uma passagem. Eu vou ler para vocês, que está em Gênesis 3, 8. Ao ouvir a voz do Senhor, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Comeu da árvore do qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu deu da árvore e eu comi. Então o Senhor disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Muitas vezes, quando a gente para no meio do caminho, a gente sempre aponta para algo ou para alguém. Às vezes você parou o seu chamado, parou a sua caminhada com Cristo, porque você vai dizer: aquela irmã falou algo que eu não gostei. Entrou como uma flecha no seu coração e te trouxe mágoa, e aí você falou: não vou mais para a igreja. Ou, de repente, o pecado que o teu irmão cometeu, você aponta com o dedo. Não vou mais para a igreja. Para que ir para a igreja? Olha lá, aquele irmão pecou, adulterou, roubou, fornicou. Mas aí a palavra diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, não aponte o erro do seu irmão para justificar porque você parou. Porque a quem você serve é Jesus Cristo. Não é ao homem. Se eu e você estamos aqui nessa igreja, não é porque nós estamos servindo a pastora Elza, nós devemos reverenciá-la. Porque a palavra diz: credes nos seus profetas e prosperarei. É palavra. Mas isso não impede a sua caminhada com Cristo. Não impede você parar de louvar, de cantar, de ministrar, de estar no kids, na dança, de ministrar a palavra aí para o povo aí fora, de ser um testemunho dentro da tua casa. E muitas vezes a gente faz aqui, ó, como diz a palavra: Adão culpou a Eva. Eva culpou a serpente. Mas muitas vezes o posicionamento de errar é meu e seu. Então não culpe o erro do irmão ou de qualquer circunstância que você tenha vivido por causa de uma palavra. Teve uma vez que eu estava num ministério onde eu conheci a pastora Elza, e eu tinha alguns problemas familiares, né? E aquilo me abalava muito. E aí eu lembro um dia que eu cheguei durante a oração, na intercessão, e aí a pastora da igreja, eu estava triste, chorando, não conseguia orar. E a pastora disse assim para mim, eu não esqueço essa palavra até hoje. Ela dizia assim: que soldado que é você? Soldado igual a você chorando, vem para a guerra? Soldado igual a você, a gente larga para trás e anda. Aquela palavra entrou no meu coração e me magoou. E aí sabe o que eu fiz? Saí da igreja. Olha só. Só que se eu tivesse firmado em Jesus, primeiro, ela estava me exortando. Porque para mim ir para a guerra, eu tenho que estar
firmado na palavra, um soldado que está revestido pelas armaduras que está lá escrito em Efésios 6:10. Segundo, ainda que ela tenha dito aquilo, a minha fé é em Jesus. E eu sabia que, ainda que eu estivesse passando por aquilo, a minha busca era com Deus, não era com homens. Infelizmente, eu acabei saindo da presença do Senhor, passei um estreito muito grande. Mas você pode ter certeza de uma coisa, que quando Deus tem um chamado contigo, porque a palavra diz que desde o ventre da tua mãe, Deus te escolheu. E aí Deus foi lá e me resgatou, fez uma transformação na minha vida, e onde eu passei por um outro ministério, ao qual eu estive lá por 10 anos, e hoje eu retornei para Fôlego. E quando eu voltei, quando eu estive nesse ministério, foram-se 10 anos de apostasia. Fazia obra, mas não executava da maneira que Deus queria. Porque a palavra diz, lembra-te aonde caíste, volta-te ao teu primeiro amor. E antes dessa pastora proferir essas palavras contra mim, ali se esfriou o meu primeiro amor. E eu parei na caminhada e fui para outra igreja, estive indo entre trancos e barrancos. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Desde o dia que eu voltei para Fôlego de Vida, a minha vida nunca mais foi a mesma. Deus mudou completamente. Eu passei a buscar mais, passei a orar mais. E Deus tem me dado estratégias diante de todas as dificuldades que eu tenho passado. Porque Deus é o meu foco. Amém? Então, nesta noite, Deus quer que você restaure o teu altar. E o primeiro lugar para você restaurar o teu altar, às vezes você vai falar, como que eu vou restaurar o meu altar? Sempre, em primeiro lugar, pela oração. Lá em Tiago 5,16 diz assim, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai um pelos outros, para serdes curado. Muito pode por sua eficácia e súplica do justo. Ou seja, o primeiro passo para você restaurar o teu altar com Deus é através da oração. Será que quando você abre os olhos, primeira coisa que você fala, bom dia, Espírito Santo de Deus, obrigado pelo fôlego de vida? Ou você já pega o celular que está do lado da cama, abre, deixa eu ver aqui quem me deu as... Quem falou bom dia, quem viu meus status. Aí você senta na mesa para tomar um café da manhã. Aí vai lá e... Come. Ai, saciei. Você orou o alimento que está na sua mesa? No café, no almoço, na janta, porque foi Deus que te supriu todos os dias. A palavra fala que nós viveríamos do suor do nosso rosto. A palavra diz que Deus não nos deixaria faltar nem coisa grande, nem coisa pequena. Então, quando você acordar, a primeira coisa que você tem que dizer é uma oração. Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus por esse dia, pelo fôlego de vida, pela minha casa. Eu te agradeço pela minha família. Eu te agradeço pelo alimento. Olha, eu consagro o meu dia e a minha semana a ti. Você vai ver como vai mudar totalmente. E se você está fraco, ore. Deus, me dê graça, me dê forças. Esse é o primeiro momento que você começa a restaurar o teu altar, ter oração, intimidade com Deus. Sem oração, você não vai ter intimidade com Deus. A palavra diz, orai sem cessar. Então, ore. Todos os dias, ainda que você não tenha força. Se você não tiver força para orar, porque muitas vezes quando a gente está com o espírito de apostasia, a gente mal estamos entristecidos, nós estamos vivendo um problema de tribulação na nossa casa, na nossa família, muitas vezes a gente não tem força para orar.
Então comece a colocar um louvor. A palavra fala que Deus habita em meio aos louvores. E muitas vezes, um louvor é a sua expressão de oração a Deus. Existe um louvor que quando eu passo por alguns momentos de tribulação, eu sempre escuto ele. Porque ele fala assim: dai-me um sinal do teu favor. Mostra-me, ó Deus, que comigo estás. Vem fortalecer meu coração. Preciso de ti para não desmaiar. Arranca de mim esse pranto de dor. Me veste com vestes de louvor. Com o óleo da alegria me unges. Com teu espírito vem me curar. Amém? Então, ore, ouça um louvor, coloque um louvor, que Deus vai falar com você e aquilo vai entrando no seu coração. A palavra fala que o Espírito ora a Deus com gemidos inexprimíveis. Então, ainda que você não consiga orar, dobre o seu joelho, ore, chore, porque o teu choro é uma oração. Ainda que você não consiga expressar, mas Deus conhece o mais profundo e o mais oculto do teu coração. Ele sabe o que aquela lágrima significa, o que você está pedindo para Ele, o que você quer que Ele faça por você. Amém? Então, restaure o teu altar em primeiro lugar com a oração. Segundo lugar, é a Bíblia. Em 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino. Então, a Bíblia te ensina a vencer toda a tribulação. Tudo que você está passando está aqui, ó. Para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, medita na palavra de dia e de noite. A palavra diz em João 8,32, conhecereis a verdade vos... Então, independente da situação que você esteja passando, você pode ter certeza que você vai encontrar as suas respostas, a sua correção, a sua fortaleza na palavra. Você precisa conhecer a palavra. Sabe por quê? A palavra diz que Satanás vive 24 horas ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Então, se ele vive 24 horas e você não ora, você não conhece a palavra, como que você vai guerrear com ele? Sabe por quê? Quando você conhece a palavra, a tua boca, a tua palavra tem poder. E Satanás tem que recuar diante da tua palavra, diante da tua voz. Porque quando você conhece a palavra, se de repente você está passando por um problema no teu casamento, ou com a mulher estranha, ou com o adultério, ou com a prostituição, você vai orar a palavra e vai orar e dizer: Senhor, eu coloco o meu casamento diante do teu altar, porque a tua palavra diz: o que Deus uniu, o homem não separa. Afasta a mulher estranha do meu casamento, porque aonde existe luz, trevas não pode reinar. E ainda que Satanás viesse por um caminho, por 7 ele teria que fugir. Ainda que você tenha um filho que está no álcool, nas drogas, na prostituição, um filho com rebeldia, você vai dizer: Senhor, eu não gerei filho para calamidade. A tua palavra diz: ensina o meu filho no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Você vai orar Satanás, a palavra diz que Deus endireitaria todos os caminhos tortuosos. Então, se seu filho está andando pelo caminho torto, ora a palavra. Então, ore a palavra, conheça a palavra, medite nela de dia e de noite. Gente, o dia tem 24 horas.
Quanto tempo do teu dia você tira para ler a palavra? Não precisa ler, tira lá um capítulo por dia. Um versículo. Ou como a pastora Ângela disse hoje, ora o Salmo 126. Comece pelo Salmo. E aí, você conhecendo a palavra, você pode ter certeza de uma coisa, que você vai vencer a Satanás com a palavra, com o poder da tua boca. Agora, se você perde tempo lá, 1 hora, 2 horas, 3 horas, na Netflix, no Facebook, nos status, no Instagram, tira 1 hora do seu dia para ler a palavra, porque é ela que vai te edificar. É através dela que você vai conhecer a palavra. Se você falar palavrão, você não vai falar mais. Se você amaldiçoa o seu lar, você não vai amaldiçoar mais. Porque a palavra diz como pode da mesma fonte jorrar água doce e água salgada. A palavra diz que aqueles que me abençoar serão abençoados, mas aqueles que amaldiçoar serão amaldiçoados. E aí, o que você tem feito? Abençoado ou amaldiçoado? Como você quer viver bênção? Como você quer que Deus entre com a provisão dentro da tua casa? Você tem dado bom testemunho dentro da sua casa? Para o seu marido, para os seus filhos, no seu trabalho? E muitas vezes é por falta de conhecer a palavra. Porque quando nós conhecemos a palavra, nós temos o temor e o tremor do Senhor. Você vai pensar 10 vezes antes de fazer algo, de tomar alguma atitude. Ou quando você vai tomar alguma iniciativa, ore primeiro a Deus. Senhor, o que o Senhor acha disso? Me dá um sinal, mostra para mim. Porque você vai buscar a resposta na palavra. Amém? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Poder está na palavra. Você vence as situações que você está vivendo na palavra, na oração. Joelho no chão. Jejum. Jejue. Quanto tempo faz que você não jejua? Eu não aguento fazer jejum de 2, 3, 4, 5 horas. Jejue algo, então, que você goste. Se você eu amo pão. Sou apaixonada por pão. Mas eu pago o preço de jejuar um pão, de jejuar algumas horas. Porque a palavra diz que existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Então, talvez a tribulação que você está vivendo na sua casa, ou no seu trabalho, ou você quer viver algo, e a sua vida no mundo espiritual está presa. Você precisa orar e jejuar. Porque às vezes está faltando o teu posicionamento para que Deus venha do alto trono e desça com a tua bênção. Terceiro lugar, fé. Você precisa ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ainda que eu vive toda e qualquer situação, eu vou ter fé que Deus vai mudar essa história. Em João 5,4 diz, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo e a nossa fé. Muitos pararam no meio do caminho. Eu conheço algumas pessoas que não estão vindo para a igreja por conta do Covid, porque tem medo de estar assim, dentro da igreja. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Se nós seguirmos os protocolos que dizem máscara, manter distanciamento, higienizar as mãos, você pode ter certeza de uma coisa, que a tua fé é que vai te guardar. Muitos deixaram de vir para a igreja porque não tem fé. Não, eu vou para a igreja, eu vou pegar o Covid. Onde está a fé dessa pessoa? E ainda que você venha para a igreja, de repente você pega o Covid. Deus vai te guardar. Para tudo Deus tem um propósito.
Então, o que te faz estar aqui e te mover é a fé. Então, mas você precisa exercer a sua fé todos os dias. Quando eu tenho um sonho, eu tenho que acreditar e ter a fé que Deus vai fazer. Não no meu tempo, mas no tempo dele. E muitas vezes o meu querer não é o querer do Senhor. E às vezes muitos pararam, caíram no meio do caminho, porque fizeram troca, porque fizeram barganha com Deus. Ou muitas vezes pararam no meio do caminho, porque Deus não realizou aquilo que era o desejo do coração. Muitas vezes Deus realiza, sim, o desejo do meu e do teu coração. Mas às vezes tem coisas que o plano é de Deus, não é o nosso. Às vezes eu acho que para mim beber essa água é bênção. Mas para Deus, de repente, não possa ser. Lá na frente, quando você passar por toda a prova, Deus vai te mostrar e você vai começar a entender o que era melhor de Deus para a tua vida. E muitas vezes nós queremos algo de Deus, queremos viver a bênção. E quando nós não recebemos, nós esmurecemos, nós deixamos a nossa fé de lado. E o que a palavra diz, sem fé é impossível agradar a Deus. É no meio da congregação que Deus ordena a bênção. Então, vocês têm que estar aqui de domingo, de quarta. E faça um altar na sua casa também. Porque não adianta você descer ali, dizer aleluia, glória a Deus, saiu da porta. Acabou o irmão. Acabou o servo de Deus. O seu posicionamento não deve mudar. Não estou dizendo que eu sou perfeita. Ninguém aqui é perfeito. Todos, é o que a palavra diz, todos nós pecamos. Mas quando nós conhecemos a palavra, a gente começa a se autoavaliar. E quando eu vou tomar qualquer atitude, qualquer posicionamento, eu lembro da palavra. Porque eu conheço e eu sei que eu não vou infringir as leis de Deus. Porque eu sei que aquilo vai ter uma consequência. A palavra diz que nós colhemos o fruto das nossas ações. O que você tem colhido? Quais são os seus frutos? Você quer colher bênção? Você vai colher no tempo determinado por Deus. Mas quais têm sido os seus frutos? Amém? Em quarto lugar, esperança. Romanos 12:2. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Você precisa ter a esperança ativada no teu coração. Você precisa crer que toda a situação da tua casa, da tua família, ou seja, o que você está vivendo, Deus vai mudar. Você precisa ter esperança de dias melhores. Você precisa ter esperança que o Covid não vai tocar na tua casa e na tua família. Você precisa ter esperança que dias melhores virão. A esperança faz com que nós tenhamos sonhos, busquemos por ele. E isso vai fortalecendo a nossa fé. É o que diz aqui, ó, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Então, para restaurar o altar, você precisa ter esperança. E ela diz, no meio da tua tribulação, você pode ter certeza que Deus vai agir em teu favor. Tem um louvor que diz assim, ó, Deus agiu em meu favor, e os dias difíceis se foram. Mas para que Deus haja ao teu favor, você precisa resgatar o primeiro amor. Quando diz, me alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você precisa vir buscar a Deus com alegria. Não desce as escadas e diz, já sei. Eles vão cantar um louvor, 2 louvor, 3, depois vai vir um irmão que vai fazer oração da família, depois o irmão vai ministrar a palavra de dízimo e oferta, aí depois vem a irmã que vai ministrar a palavra, depois tem aquele mover da igreja, e depois a pastora manda todo mundo embora.
Irmão, que alegria é essa em vir e servir a Deus? Não, você tem que vir com convicção. Convicção, me alegrei, como me disseram, vamos à casa do Senhor, eu vou lá, porque eu vou ouvir uma palavra que vai me restaurar, que vai vir ao meu encontro. Eu vou entoar louvores ao meu Deus. Todo ser que respire, louve ao Senhor. Então você vai descer essa rampa com outro sentimento. Com sentimento de alegria, de estar no meio da congregação. No sentimento de saber que você é a noiva de Cristo. Então, restaure o teu altar. Volte ao teu primeiro amor. Pratique as primeiras obras. Se examine. Quando você chegar em casa, você ora a Deus e fala: Senhor, aonde foi que eu caí? Aonde foi que eu deixei que o Senhor dominasse a minha vida? Aonde foi que eu errei? Que eu deixei de acreditar no Senhor. Que eu deixei de acreditar que o Senhor pode mudar toda a história da minha vida. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Deus muda a nossa história. Deus realiza sonhos. Nós temos uma história escrita pelo dedo de Deus. E Deus quer escrever uma nova história na sua vida. Quando eu conheci a pastora Elza, eu sofria muito num relacionamento. Eu chorava todo dia, porque um dia eu fui para a igreja, eu estava assim, sentada, visitando, foi a pastora Elza que me levou, e eu nunca tinha visto o pastor na minha vida. E aquele homem começou a ministrar tudo que eu tinha passado, que eu passava naquele relacionamento. E Deus disse assim para mim, eu estava para casar, se você escolher a Deus, você vai ser feliz. Mas se você escolher ao homem, você vai ser infeliz. E eu falei para a pastora Elza, que Deus é esse? Eu amo esse homem, como que Deus diz para mim largar? Coitada da pastora. Ia todo dia chorar 2, 3, 4 horas lá na casa dela. Foi uma luta. Aí eu me separei, porque Deus mostrou quem ele era, o que ele fazia, mas mesmo assim eu fui lá, falei, vou casar. Aí quando eu fui para a igreja de novo, Deus falou, eu não estou nesse casamento. Eu falei, melhor eu ouvir a Deus. E eu vou dizer para vocês, durante esse tempo todo, eu fiquei 13 anos sozinha esperando o varão de Deus, que Deus tinha prometido para mim. Porque Deus disse que ia me dar um homem que ia me amar, me respeitar, me valorizar. E ao longo desses 13 anos, eu achava que eu nunca ia ter uma família, que Deus não tinha me escolhido para casar, não. Que eu ia ficar aí, solteira, entre outras coisas. Mas aí, um dia, eu orei a Deus, e houve um tempo que eu andava muito sozinha. E o povo achava que eu era sapatão. Teve um dia que eu chorei tanto, que eu encontrei um homem na rua, e ele disse assim, olha, toda vez que você passa ali pela porta do bar, eles falam, olha lá, aquela lá é sapatão. E eu te defendo, viu? Falo, não, ela não é sapatão, eu conheço ela. Gente, aquilo doeu do meu coração. Eu falei, Jesus. Aí eu cheguei em casa, chorei. Falei, Senhor, eu não aceito mais. Eu quero um varão. O Senhor me escolheu para casar. Eu quero ter um homem onde eu vou ser ajudadora dele. E aí, Deus realizou o desejo do meu coração. Eu conheci o meu esposo. E o meu sonho, eu sempre chorava muito, porque eu tenho 6 irmãos, e a única que casou na igreja era eu. Fui eu. E o desejo do meu coração era que meu pai me levasse até o altar. E eu não queria que meus pais morressem sem me levar no altar. E o sonho da minha mãe era esse também, ver uma filha casando, de noiva, enfim. E Deus realizou. O meu casamento, assim, foi bênção de Deus. Eu fiquei tão feliz quando eu vi meu pai, me abraçou, me beijou e falou, filho, eu te amo. Nunca meu pai disse que me amava e nunca chorou por mim, mas naquele dia que ele me entregou para o meu marido, ele chorou.
Ele disse que me amava. E hoje eu vivo a bênção do casamento do Senhor. Claro que casamento não é perfeito, a gente diz, nós vivemos no mar de rosa. Não, porque somos pessoas distintas, viemos com costumes distintos, temos manias. Mas a palavra diz que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. E eu vivo a bênção do casamento. Eu vivo. Sexta-feira agora vai fazer 4 anos de casada. Para quem achava que Deus não ia dar um casamento. Para quem achava que Deus não tinha uma família. E agora ele veio dizer que, infelizmente, né, a gente está num processo aí de gerar filhos. Mas eu creio que eu vou viver esse tempo de Deus. Não sei como, para Deus não é impossível. Mas ainda que não haja, eu estou gerando filhos espirituais. É para isso também que Deus me chamou e te chamou. Para gerar filhos espirituais. A pastora Elza é a minha mãe espiritual. Ela é minha mãe espiritual. Né? Então é para isso que o Senhor te chamou. Deus, eu passei por um processo na minha vida sentimental. Outros vivem um processo na vida profissional, familiar, financeira. Para cada um, Deus tem um propósito. E você pode ter certeza que por onde você andar, onde você pisar a planta dos teus pés, existe alguém que precisa ouvir o teu testemunho. Às vezes o meu é o sentimental, eu tenho certeza. Eu tenho habilitação para ministrar uma pessoa na área sentimental que achava que não ia casar, que vivia sendo abusada, espancada, moralmente, fisicamente, com palavras. Porque Deus me deu essa habilitação. E para cada um, Deus deu uma habilitação. Então, foi para isso que Deus te escolheu. Você precisa ministrar a vida de alguém. Algum processo da tua vida que Deus está passando lá na frente, Deus vai te usar para que você possa ministrar outras pessoas, para que elas possam olhar e enxergar a luz que é Jesus na sua vida e saber que Ele é o autor e o consumador da vida e que Ele mudou a história da tua vida. E que Ele transformou toda a maldição em bênção, porque Deus transformou toda a maldição da minha vida em bênção. Então, você precisa restaurar o teu altar, porque Deus tem pressa. E Ele quer te usar. E como Ele vai te usar se você parou as práticas das primeiras obras, se você não ora, se você não lê a palavra, se você não tem fé, se você não tem esperança? Como você vai ajudar outra pessoa? Para finalizar, o amor. Colossenses 3,14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, você precisa, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Em primeiro lugar, é Deus. Em segundo lugar, o seu chamado. Em terceiro, a tua família. Então, em primeiro lugar, busque a Deus. Porque Ele vai te conduzir por todos os teus caminhos. É Ele que vai te direcionar. Só que para você buscar a Deus, você precisa ter amor. Porque quando você tem amor, você vai exercer o teu chamado com amor. Você vai vir para a igreja com amor. Você vai falar com o teu próximo com amor. Você vai amar o teu irmão como a ti mesmo. Você vai aprender a perdoar. Muitas coisas na vida dos cristãos não andam por falta de perdão. Você pensa que quando você está com rancor, ódio ou sentimento de vingança por tal pessoa, você acredita que é ela que está fazendo, você está fazendo mal para ela. Não, você está fazendo mal para si próprio. A sua vida está presa no mundo espiritual por falta de liberar perdão.
Então, se você tem algo contra alguém, libere o perdão. A sua vida precisa ser liberada. E muitas vezes a gente não vive a bênção de Deus porque você está preso no mundo espiritual. Eu vou dizer uma coisa, testemunho próprio. Enquanto eu não liberei perdão para uma pessoa que magoou um parente meu, eu tomei aquela dor, e muitas vezes a gente toma dor que nem a nossa. Mas eu tomei aquela dor por 5 anos. E eu tinha aquele sentimento contra a pessoa, de mal, disso e daquilo. Quando eu lembrava dela, minha carne tremia. Eu tinha aquele ódio que eu queria me vingar. Você acha que isso que eu estava sentindo estava fazendo mal para ela? Estava fazendo mal para mim, no meu físico, na minha alma, no meu espírito, porque era eu que chorava e eu ficava com sentimento. E uma delas já tinha até falecido. Aí, a partir do momento que eu fiz um curso, eu acabei fazendo um curso de cura e libertação, e eu entendi que eu precisava liberar o perdão para essas pessoas. A partir do momento que eu liberei o perdão, a minha vida profissional mudou. Eu era funcionária contratada da Prefeitura de Franco da Rocha. Todo ano eu tinha que prestar um processo seletivo para trabalhar no próximo ano. Aí tinha mês que eu conseguia março, abril, julho para trabalhar. Eu não tinha um relacionamento, né, um amor que eu queria viver. E aí, a partir do momento que eu liberei perdão, dentro de um ano, eu prestei um concurso público, foram 4.500 pessoas. Passou 420. Eu fiquei em 113. Já comecei a ver a bênção de Deus. No mesmo ano que eu liberei o perdão, eu conheci o meu esposo. Em um ano eu namorei, noivei e casei. E vivi o sonho de Deus, que era que meu pai entrasse comigo no altar. Mas a partir do momento que eu liberei perdão. Então, libere perdão sobre aquele que te disse algo, que fez algo que te magoou. Porque se a sua vida não está andando e você não está vivendo as bênçãos de Deus, é porque sua vida está presa no mundo espiritual, por falta de perdão, por falta de posicionamento, e você precisa restaurar o teu altar. Então, libere perdão. Amém? Se você não tem coragem, eu ainda, depois de um tempo, eu fui lá e cheguei na pessoa e disse para ela, olha, era isso, 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 e eu libero a tua vida. Eu te peço perdão. Mesmo ela tendo errado, mas fui lá e pedi perdão. Porque muitas vezes a gente não quer reconhecer o erro e não quer ir lá pedir perdão. Eu vou me humilhar para ela, mas foi ela que me magoou. Não importa. Libere o perdão. Porque é a tua vida que está presa no mundo espiritual, não é a dela. E quando você tem o amor ágape, ele é um amor incondicional. E o amor tudo suporta. Tudo crê. Tudo espera. Sabe, e se a pessoa te magoou, ou fez algo que desagradou, a palavra do Senhor diz, a mim pertence a vingança. Quem vai cuidar dela é o Senhor, não é você. Entrega nas mãos de Deus e deixa que Ele faça a justiça por você. Porque enquanto você querer, eu digo isso, enquanto você querer fazer justiça com as tuas mãos, Deus não vai agir. E a sua vida também não vai andar. Amém? Os levitas podem subir, por favor. Já estou acabando. Nós vamos entrar para a ceia, fazer a ceia. Então, nesta noite, restaure o teu altar. Volte ao teu primeiro amor. Jesus quer te usar. Ele quer te usar. Ele quer que você seja um vaso na mão do oleiro. Existe um louvor, né? Quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Se quebrante na presença do Senhor nesta noite. É isso que Ele quer de você, que você se aquebrante na presença dEle. Ele quer quebrar o teu vaso. O vaso, quando o oleiro vai fazendo, ele vai, né? Põe naquela rodinha que eu esqueci o nome.
e vai moldando. Se ele tiver uma trinca, algum negócio fora do lugar, ele quebra para fazer de novo. Porque ele precisa ser perfeito. Porque quando for colocar qualquer líquido ali dentro, não vai ter rachadura por onde ele possa passar. A palavra diz que Deus não coloca vinho em odre velho. Deus quer colocar vinho em odre novo. Ou seja, Deus quer estar presente na tua vida, derramar o óleo da tua unção sobre a tua cabeça. Mas você precisa estar como um vaso novo. Amém. Eu quero que você feche os seus olhos, se coloque de pé. Nós vamos fazer uma oração. Enquanto os levitas vão estar orando, você faça essa oração ao Senhor, mas faça assim com o coração aberto. Se abra para o Senhor. Diga assim: Senhor, nesta noite, eu quero restaurar o meu altar. Eu quero estabelecer a minha aliança contigo. Senhor, eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu deixei de crer, que eu deixei de orar, que eu deixei de fazer a tua vontade. Eu te peço perdão por todo o sentimento que gerou no meu coração, de ódio, de rancor, de vingança, de falta de fé. Nesta noite, eu quero restabelecer o meu altar. Eu quero ser o templo do Espírito Santo de Deus. Porque a tua palavra diz que o Senhor me escolheu desde o ventre da minha mãe. Para ir e pregar as boas novas aos quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Você prestou atenção no que você orou? Para que Deus te chamou, Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe, porque Ele tem algo contigo. Você vai ser um canal de bênção aonde você passar, para proclamar a libertação aos cativos. Tem muitos aí fora, cativos, jovens, no vício do álcool, das drogas, da prostituição, do adultério, casamentos sendo destruídos. E você pode ser um instrumento nas mãos do Senhor para libertar os cativos, para trazer a vida aonde não existe, para trazer à existência aquilo que não existe, para transformar toda a maldição em bênção. E quem vai fazer isso é você. Mas para que você possa fazer isso, restaure o teu altar. Volte ao primeiro amor e às práticas das primeiras obras.